Hoje nós vamos estar vendo o poder redentor do sangue de Jesus, poder esse que trouxe cura e restauração. Quantos precisam de cura aqui hoje? Hoje você vai sair curada, amém? Às vezes a gente quer a cura, mas a nossa incredulidade diz não. Que vamos continuar trabalhando esse capítulo 9, a mesma experiência deste homem que era cego. E o texto é: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, verso 25. Diga aí bem forte: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse homem sabia, irmãos, exatamente o que ele estava dizendo. Eu era cego e agora eu vejo. As circunstâncias não estavam favoráveis a ele pela repressão dos invejosos que não sabiam fazer o que Jesus fazia. O que exatamente aconteceu com você quando você encontrou com Jesus? Aquele homem entendeu, eu encontrei com ele, eu era cego e agora eu vejo. Ele tinha uma resposta pronta, porque a necessidade do seu coração foi atendida. Eu quero ver, e os olhos se abriram. Qual é a necessidade do seu coração hoje? O que você precisa que Deus faça hoje? Nós temos uma experiência que tinha um homem paralítico na Porta Formosa, e quando os discípulos de Jesus iam passando, Pedro olha para ele e ele estende a mão. Ele queria o que desses homens? Esmola, dinheiro. Tem gente que só estende a mão para Jesus pedindo dinheiro. Só quer que o Senhor pague suas dívidas, que o Senhor pague as suas contas. É como se pegasse um monte de boleto. O Senhor está aqui, ó, paga aí minhas contas. Tá certo isso? Será que ele é aquele que é o teu financiador de contas indevidas? Não, irmãos. Aquele homem também teve uma experiência forte, porque eu penso que Jesus não faz isso porque ele é muito bondoso, mas Jesus podia dizer: ei, rapaz, dinheiro não tem para ti não, mas eu tenho o que você precisa. Vai acertar a sua vida. Entrega teu coração, muda de atitude, muda de comportamento. Mas Jesus não é igual a gente, né? Jesus não dá lição de moral. Ele entrega a necessidade, o meio para que o dinheiro chegasse na mão daquele que pedia esmola. Teu problema é a paralisia? Então levanta e anda. E assim você vai poder produzir. Deus sempre nos dá a oportunidade de produzir e ter aquilo que nós precisamos. Essa história de vir tudo de mão beijada não existe, irmãos. É com o suor do teu rosto. Por isso que aquele homem, ele falou claramente o que ele precisava. Eu não quero um guia para me levar, eu não quero alguém para me sustentar, para pagar minhas contas, eu quero ver. Porque se eu enxergar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou trabalhar. Não tinha medo de trabalho, não tinha medo de pegar sol quente, ou pegar na enxada, ou qualquer coisa assim. Ele só queria a oportunidade de ser inserido na sociedade outra vez. Porque um cego não era aproveitado em nada, causava problemas emocionais. Ele estava fora do processo, sem amigos, porque ninguém quer ser amigo de um cego, porque dá muito trabalho. Ninguém quer ser amigo de um paralítico, porque tem que carregá-lo para todo canto. É ruim empurrar cadeira. Imagine aquela época que carregava na rede. Então veja, irmãos, o que aconteceu com aquele homem é o que Deus quer fazer comigo e com você. Para quem era cego e começar a enxergar, é uma mudança radical. Por isso que, se você hoje tem algo para dizer: eu era assim, mas agora eu sou assado. Eu era cego, agora eu vejo. Se algo mudou no seu mundo, você tem que ter um testemunho muito firme para dizer: eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Algo novo aconteceu na minha vida, porque o seu encontro com Jesus precisa ser claramente descrito.
Como assim? Do jeito que o cego falou. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era um ladrão, agora eu sou honesto. Eu era um mentiroso, agora eu sou verdadeiro. Eu era, mas não sou mais. A palavra de testemunho, irmãos, é muito forte. Por isso que nesse texto de João 9, tem pergunta que até hoje nós fazemos quando nós estamos diante de uma enfermidade. Verso 2, ele disse: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que ele nascesse cego? A grande questão é, eu estou sofrendo porque meu pai era ruim. Eu estou sofrendo porque minha mãe não sei o quê. E começa a querer pôr uma culpa em terceiros pela nossa dor. A nossa enfermidade como consequência de um pecado. Porque eu não sou fiel, agora Deus me castiga com doença. Ou, às vezes é muito bom e diz: Senhor, eu sou santinho, eu não faço nada. Eu vou para a igreja, eu entrego meu dízimo. Eu leio a Bíblia, por que eu estou passando por isso? Você já ouviu isso? Infinitas vezes. Olha a resposta que ele nos deu, que nos confronta. No verso 3 ele disse: mas foi assim para que se manifeste as obras de Deus. Muitas coisas que nós estamos vivenciando, queridos, é para que se manifeste a glória de Deus. Eu tenho certeza que todos aqueles que amam de verdade Jesus já oraram assim: Senhor, eu quero ver a tua glória, sim ou não? Senhor, manifesta a tua glória. Senhor, eu quero ver teu poder. Senhor, eu quero. Nós queremos coisas muito extraordinárias. Ele disse: tudo bem, eu vou manifestar a glória. Aí veio uma enfermidade. Ao invés de ver a glória sendo manifesta, tirando a enfermidade, vem a murmuração, vem a queixa, vem a bronca, como se Deus estivesse me castigando. Ué, você não pediu para ver a glória? Você não pediu para eu manifestar meu poder? Ele está dizendo assim: mas assim foi feito para que se manifestasse nele quem? No cego, a glória de Deus. Se manifestasse em você que está com a doença aí, a glória de Deus. Se manifestasse em você que está com problema de relacionamento, a glória de Deus. Você está enfrentando dificuldade para manifestar a glória de Deus na sua vida. Não murmure, não se queixe, se alegre. Opa, vai ser a chance de mostrar que o meu Deus é vivo. É a chance de mostrar, meu Deus é poderoso. Todos vão saber que eu era doente, mas eu sou sarada. Que eu era isso, mas agora eu sou outra coisa. Querido, o seu testemunho fala mais do que a sua palavra. A sua vida, ela precisa testemunhar os milagres de Deus. Nós oramos por milagres, mas o poder de Deus, ele precisa ser manifesto em oportunidades. Diga: oportunidades. E Deus está lhe dando a oportunidade de ver milagres, de viver milagres. Mas eu estou muito ruim, eu estou com muita dor. Essa é a chance de fazer essa dor sair e ver o milagre de Deus. Mas eu estou com uma infecção braba aqui. Ele tem um antibiótico perfeito. Uma palavra que sai da boca do crente com poder e graça, libera a tua saúde. Eu não preciso de médico? Claro, se for necessário, vai. Mas a sua dependência precisa estar aqui, irmãos. Você é crente, você não deu motivação para isso, vigiou, cuidou da sua alimentação, sua saúde, do seu corpo, e veio uma doença a si mesmo. Deus quer manifestar a sua glória em você e através de você. E isso é muito importante, porque nós ficamos muitas vezes muito mal, como se Deus me abandonou, Deus não ouve minha oração, Deus não liga para mim, olha como eu estou. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele se importa contigo, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com esse diagnóstico que você recebeu, Ele se importa com as ameaças de morte. Você tem X dias, mas os nossos dias, quem conta é Deus.
Ele tem todos os meus e os seus dias contados. E Ele sabe qual é o dia que vai nos recolher, irmãos. E não é ser por qualquer coisa. A Bíblia diz que foi assim, para que se manifestasse nele. Nele em quem? No doente. Está passando por isso, Deus quer manifestar em você a sua glória. E eu creio muito nisso, porque a obra de Deus precisa caminhar, irmãos. E a cura, ela se manifesta, às vezes, no momento em que você acha que acabou. Já deu o teu último cartucho, não tem mais o que fazer. É a hora da ação do milagre de Deus na sua vida. Em quem? Em quem é usado e ousado para liberar esse poder que já foi colocado em nós através do Espírito Santo. Nós falamos em línguas, amém? A grande maioria foi batizado no Espírito Santo. Ele está aí fazendo enfeite para você falar em língua, para todo mundo ver que você sabe. Não, irmãos, o Espírito Santo é a autoridade e poder que foi delegado para realizar as obras de Deus. Não foi enfeite, não foi para ficar lamuriando, andando cabisbaixo, como se o mundo tivesse acabado. Ainda não acabou. Deus continua sendo Deus. Deus ainda continua liberando palavras de vida e restauração na vida das pessoas. Por isso que nós temos que entender o que Jesus disse nesse verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Você acha que ele falou isso só para ele, que ele estava ali? Não, ele está dizendo para mim e para você que convém que eu e você faça as obras que ele enviou para fazermos. Ele nos disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, curai enfermos, expulsar demônios. Ele já deu a ordem. Então, convém que eu e você faça o que ele mandou você fazer. Agora, você fica pedindo oração, pedindo que eu jejue por você, que Deus te use, tarará. Ok, então faça as obras que ele mandou você fazer. Nós só queremos: venha a nós, no vosso reino não vai nada. Não funciona, mano. Não funciona. É uma via de mão dupla. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai, para que a nossa palavra seja a boca que libera a palavra que sai da boca de Deus. Foi para isso que Ele nos enviou. Por isso que Jesus, Ele não agia igual aqueles que estavam ali pressionando aqueles pobres daquele homem, por causa daquelas situações que Jesus agia, e eles não. Eles falavam, mas não faziam nada. Eles tinham muito discurso, tinha lei decorada, mas não fazia nada. O povo continuava enfermo, continuava triste, continuava passando por todas as crises deles lá. Mas Jesus não falou isso, irmãos. Jesus pegou aquele cego, olhou para ele e viu a sua necessidade. A ação do cego, ela foi decisiva. Em quê? Na concretização do milagre. Você que está doente, teu nível de resposta para Deus é decisivo para o seu milagre se realizar. É muito importante você entender isso, porque muitos milagres não acontecem, irmãos. Não é exatamente pela ação de quem orou por você e não aconteceu. Não, eu já falei com o meu líder, ele orou, não aconteceu nada. Eu falei com o meu pastor, ele orou, não aconteceu nada. O problema não é de quem ora em você. Não, querido. Somos nós que estamos recebendo a oração. Qual é a atitude do nosso coração? Se é um coração incrédulo, ele está impedindo a manifestação de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso, queridos. O texto diz: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se eu não me aproximo dele, entendendo de quem eu estou me aproximando, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer, eu estou perdendo meu tempo, porque Deus não vai fazer nada para um coração que não credibiliza a sua voz. Não vai. Ele saiu de Nazaré e disse: aqui eu não pude fazer muitos milagres, porque não acreditavam nele. Era Jesus. Imagine nós.
Nós não vamos poder fazer milagre nenhum num coração incrédulo, irmãos. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Jesus, ele deu os passos de fé, os passos certos que precisam acontecer. Olha aí o versículo 7, ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Diga: foi, lavou, voltou e viu. Aleluias! São 4 caminhos que nós temos que seguir, irmãos. São 4 verbos decisivos que demonstram a ação de um enviado. Ele os enviou. Jesus disse: vai lá no tanque de Siloé. Foi um envio. Ele pôs o lodo, colocou 2 vezes o lodo lá, colocou lá, cuspiu na terra, fez aquele negócio, colocou lá. Mas aquilo não o curou naquela hora. Jesus mandou que ele fosse lá no tanque de Siloé. Ele foi lá no tanque cego. Ele não foi enxergando, não era perto de um lugar que ele estava, até lá no tanque de Siloé. Ele teve que caminhar com a cegueira dele até lá. Toda cura de Deus não acontece imediatamente, tem um processo. Quando você sai para obedecer, a coisa começa a acontecer. Lembra dos leprosos? Jesus disse: vai lá e te apresenta para o sacerdote. Eles saíram, estavam ainda com as peles cheias de lepra. Mas quando eles começaram a ir em direção do sacerdote, perceberam: a minha pele está limpa. Porque houve uma atitude de obediência. Eles poderiam naquela hora: está vendo? Ó, esse cara aí não é de nada não. Não aconteceu nada aí, eu estou com uma lepra do mesmo jeito. Me mandou, foi para o sacerdote. Não é assim que nós agimos? Pois é, por isso não recebe a bênção. Porque alguém ora e não credibiliza aquela oração. Não foi quem orou, foi quem recebeu essa oração. Quando ele foi, ele estava demonstrando uma atitude de obediência. E ele chegou até lá e ele deu o segundo passo. Ele realizou o comando, ele se lavou. Foi uma atitude pessoal, não foi ninguém lá dar banho no camarada, não. Foi ele que se lavou naquele tanque. E quando ele se lava naquele tanque ali, irmãos, ele percebe a sua cura. Não tem mais nenhuma venda nos seus olhos. Ele começa a enxergar tudo perfeitamente. Aquele vislumbre de que eu nunca vi esse mundo, mas agora eu estou vendo o inacreditável. Aquele homem nunca viu, ele era cego de nascença. E quando ele levanta daquelas águas, ele vê gente, ele vê paredes, muros, ele vê pessoas caminhando, falando, conversando. E ele consegue enxergar uma vida jamais que ele imaginava que fosse como ele viu. Porque quem nunca viu, nunca imagina como será. Por isso que ele realizou, foi uma atitude do doente, do cego, para que ele começasse a ver. E aí ele poderia muito bem partir, ir para a casa dele, fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que ele voltou. Esse é o ponto, irmãos. Gratidão. Gratidão ao Senhor. Quantas pessoas recebem bênçãos dos céus e tchau, partiu, nunca mais volta. Só volta quando dá outra dor de barriga nele de novo, outra doença, outra coisa, situação difícil. Mas ele não, ele teve uma atitude de gratidão. E depois dessa gratidão, ele começou a ver todas as coisas. Ele viu com seus olhos abertos. Ele viu que os seus olhos foram abertos. As coisas começaram a acontecer. Ei, esse é o processo de Deus. Acabou aqui? Não, tem o próximo passo. O próximo passo está lá no verso 8, quando ele diz que os vizinhos e aqueles que tinham visto ele cego: ei, eu conheço esse camarada, é aquele cego aqui, meu vizinho. E como é que ele está vindo? O que aconteceu com ele? As pessoas precisam ver a sua transformação, igreja. Não é só de um doente, mas quem tem vida com Deus, ele experimenta o extraordinário e chama a atenção das pessoas. Que aquilo, eles viram a manifestação do poder de Deus.
O que falta, irmãos, é isso na nossa vida. Manifestar a glória, o poder de Deus, para que o ímpio saiba que nós não estamos falando com o vento, nós não estamos alimentando uma ilusão, nós temos uma palavra concreta, verdadeira, que funciona, que transforma, que realiza o sobrenatural de Deus. O poder fluiu naquele lugar. Por quê? Porque ele deu os 4 passos. Qual foram os 4 passos? Diga, foi, lavou, voltou, viu. Você tem que cumprir o que o Senhor mandou. Vá aonde Ele mandou. Você foi enviado. Você quer ver milagres dentro da sua casa? Não vai ver. Você quer ver milagres sentado aí assistindo o culto? Não vai ver. Ele te enviou para levantar vidas, para restaurar vidas, para curar vidas, para arrancar do cativeiro do pecado. Assim você vê manifestação do poder de Deus. Queridos, o texto é muito tremendo, esse do verso 7, porque ele diz que eles tinham visto o estado dele antes, viram que era o cego e diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Era ele. Ele disse, sim, sou eu, olha aqui, irmão, verso 9, sou eu, diga, sou eu. Ei, o que aconteceu? Que as pessoas estão comentando, não era ele não. Sim, foi em mim que aconteceu o milagre. Foi em mim que Deus manifestou a sua glória. Sou eu mesmo. Eu era aquela cega que não sabia nada da vida, mas Ele me arrancou do império das trevas, me desconectou de lá e me colocou no reino do Filho do seu amor. Minha visão abriu. Sou eu que agora o amo, que o sirvo. Nós temos que ter essa palavra, irmãos, e não ter medo dos comentários, do que vão dizer, da perseguição que virá. Esqueça, maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. O Senhor pelejará por vós e nós nos calaremos, não precisa lutar. Veja aqui que aquela turma que estava ali ao redor começaram a pressionar. Como isso aconteceu na sua vida? Crente, você tem que ter a resposta para o como. As pessoas buscam fórmulas. Não, mas me diz aí o segredo que eu vou fazer. Não, agora você pode ficar rico se tu fizer. Como é mesmo? Não, mas tu pode fazer isso aqui. Ei, as pessoas só querem o caminho curto. Dá a rota para eles. Vá lá no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era longe. Você vai encontrar lá um tanque, mergulha, toma banho, se torna nova criatura, nasça de novo, e o Senhor vai abrir os seus olhos para você seguir esse mundo com prosperidade e alegria. Não é só ganhar dinheiro, não. A prosperidade é você ser equilibrado nessa terra, é não sentir falta de nada. Você está feliz com o seu casamento, você está feliz com o seu emprego, você está feliz com os filhos que tem, você está feliz com a célula que Deus lhe confiou nas mãos, você está feliz com aquilo que o Senhor mandou você fazer. Irmãos, o nosso estado de alma parece que anda doente todos os dias, uma insatisfação terrível, porque eu não tenho o que o outro tem, e nunca vai ter, porque aquilo Deus deu para o outro, e para você é outra porção. Mas o diabo cutuca para você querer o que o outro tem, fazer o que o outro faz, mas não faz o que ele faz para pagar o preço para chegar onde chegou. Os anos de estudo, os anos de dedicação, os anos de empenho, as noites não dormidas, as buscas na madrugada pelo reino, não faz nada disso. Dorme em berço esplêndido, não ora, não lê a Bíblia, vai na igreja como uma obrigação e quer ser um agente de milagres de Deus. Esquece. Deus trabalha com quem é comprometido com Ele. Se você tem compromisso, você honra. Você não reclama. Você tem um compromisso com o seu trabalho, sim ou não? Por que você vai? Porque você tem um compromisso que se eu não for, eu não recebo. Se eu não for, eu vou passar fome. Se eu não for, eu não tenho o que fazer na vida. E para o reino, você não faz por quê? Cai uma chuva, não vou não, está chovendo. Queridos, nós temos que ser verdadeiros com Deus.
As dimensões da cura do Senhor e de restauração, ela vem em 3 dimensões na nossa vida. Ela vem na cura física, restaura nosso corpo, dá ânimo, força, vigor, coragem. Você tem vontade de trabalhar, você tem desejo de produção, você tem desejo de ajudar as pessoas. O teu corpo reage àquilo que a sua mente foi transformada. Muita gente não tem coragem nem de sair da cadeira, porque a mente não foi transformada. Acha que vai olhar para o céu e o dinheiro vai cair na sua cabeça igual o maná no deserto. Eles estavam no deserto, sendo trabalhados por Deus. Você não está no deserto. Você está numa cidade que você vai na padaria e compra o pão pronto. Você vai no restaurante e compra comida pronta. Não precisa nem ir. Você pega o telefone, iFood vai deixar na tua casa. O comodismo está geral. E acha que vai pegar o telefone e mandar uma mensagem para o céu. Senhor, manda aí uma cura para esse homem aqui. Esqueça. Esqueça, o céu não tem fast food, não tem iPhone para você ligar para os céus, não, queridos, não funciona assim. Precisamos de uma restauração física, mas uma restauração emocional também. Muitas doenças são consequências de frustrações emocionais, rejeição, falta de perdão, abandono, muitas feridas, muitos traumas acumulados, magoado por bobagem, porque uma cara feia ficou para o seu lado, ficou lá doente, sem dormir por causa de uma cara feia. Sai daí, meu irmão, vai amadurecer. Para com essa meninice. Precisamos de cura emocional. Cara feia, meu irmão, a gente se olha no espelho e está tudo certo. No outro dia você sai de lá feliz. Pronto. Não se espante com cara feia. Olha só, a cura e a restauração, ela começa no espírito. Passa pelo nosso emocional e chega no nosso físico. É um processo. Ela não vem invertida. Querer curar o físico é você tomar banho, mas você vestir uma roupa suja. Dá certo? Dá não. O Senhor quer uma roupagem nova que vem de dentro para fora, porque a limpeza, a pureza, ela brota da alma e não é da água do chuveiro. A alma limpa, a alma livre, o espírito restaurado, nasceu de novo, tudo começa a acontecer. A Bíblia mostra que esse homem, ele tinha uma condição permanente, era irreversível para o homem, era uma cegueira de nascença. Então, a chance era 0 dele voltar a viver, irmãos. A cura física, ela veio porque já estava profetizada através de Isaías 53:5. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, que pisaduras do Mestre Jesus! Ali naquela cruz, entenda isso, igreja, você vai vibrar agora, porque onde que ele pisou na cabeça da serpente? Diga, na cruz. Ali na cruz, ele nos concedeu tudo isso que nós estamos precisando. As pisaduras do Mestre, ali na cabeça da serpente naquela cruz, foi que restaurou a nossa saúde espiritual, emocional e física. Se nós não entendermos isso, nós estamos perdidos, porque a obra redentora, irmãos, é uma restauração integral, ela não é só uma parte, o Senhor quer fazer o todo, por isso que o sangue aponta para a redenção do nosso corpo, o perdão dos nossos pecados, ainda que a sua plenitude cumpra na ressurreição ali de Jesus Cristo. Mas a bênção já foi liberada ali naquela cruz. Veja que essa cura, essa restauração emocional veio na vida de um homem que ele era excluído da sociedade.
E o Senhor o incluiu. Venha para cá. Você não vai ficar agora sem amor das pessoas, sem relacionamento. Você agora vai entrar numa comunidade. Você agora vai ver pessoas. Você vai tocar pessoas. Você vai ser amigo de pessoas. Você vai comer com pessoas. A vida comum, o Senhor introduziu aquele homem que estava excluído socialmente, queridos, para agora ele viver uma vida nova. Porque a pessoa excluída, irmãos, ele tinha um sofrimento interno que ninguém curava, porque era uma dor de rejeição, é uma dor de abandono, é uma dor de dependência, precisava dos outros para tudo, mas agora Jesus rompe com isso, aleluias, e ele nos introduz não só no reino, mas na comunidade, para a gente poder ter vida de família. Vida de família abundante, irmãos, que ele trouxe. Quantas pessoas estão solitárias? Não sei se eu contei aqui, mas eu vi uma reportagem que uma senhora de 65 anos, ela foi assaltada no Rio, no posto de gasolina. Levaram suas coisas todas em seu carro. Ela era viúva, tinha um filho único. O filho único morava em Curitiba. E ela ali no chão, ela disse: meu Deus, eu não tenho ninguém para me ligar e pedir socorro. Eu estou aqui. E ela ficou lá no chão, solitária, um bom tempo, até que uma senhora chegou, se compadeceu dela, chamou o SAMU, levou para o hospital. E chegou no hospital, foi outra dor na alma, que os enfermeiros perguntaram: a senhora quer que eu avise para quem? Ela não tinha ninguém para avisar que ela estava naquele estado. Irmão, a pior coisa que tem chama-se solidão. E ela começou a chorar e chorou dias ali. E Deus fez ela entender que ela precisava servir mais do que ser servida. Olha que lição tremenda. Ela não era crente não, irmãos. E ela, quando saiu daquele hospital, ela foi para uma comunidade para servir o povo. Ela encontrou uma família. Encontrou amigos. Ela fez amigos servindo. E às vezes nós somos tão egoístas, queremos que as pessoas nos sirvam. Senta como barão para a pessoa trazer. Não, irmão. Jesus disse: maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Quando você se disponibiliza a abençoar vidas, você é muito mais abençoado. Você recebe atenção, carinho, uma palavra, uma gratidão. Isso vai enchendo o teu coração de alegria, porque você está manifestando a glória de Deus na vida de alguém. Você está ajudando alguém a fazer algo que ela não faria sozinho, como aquele cego. Veja que o sangue, queridos, ele não apenas trata sintomas externos, mas ele vai profundo. É uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual é aquilo que João declara no versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aqui é o segredo para mim e para você. Aonde você está? Nós estamos no mundo, sim ou não? Então, enquanto nós estamos nesse mundo, você é o quê? A luz do mundo. Queridos, então, resplandeça essa luz e seja agente de manifestação da glória de Deus. Jesus disse isso aqui. Olha aqui, verso 3, Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Enquanto eu posso, enquanto é dia, eu vou continuar fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. E isso não é só para Jesus, é para mim e para você. O que nós precisamos, irmãos, refletir, resplandecer essa luz do Senhor, manifestar essa glória do Senhor nessa terra. Não somente aquilo que eu sei fazer, mas Deus vai fazer muito mais do que eu não sei, porque a obra é dele, no momento dele, para as pessoas que ele separou para isso. Por isso que lá João 14, 12, ele diz que ele fez essas obras, mas maiores obras nós faríamos também.
Então, queridos, é simples, eu preciso crer no que ele falou e executar. Concluindo, eu quero terminar com esse versículo de 38 desse capítulo, que ele disse assim: depois que ele foi excluído, esse cego foi pego pelo clero da época, que pressionaram. Porque você vai dizer, quem foi que fez isso? Ele é um pecador não faz isso. Ele, se é pecador, eu não sei. O que eu sei é que ele era cego. E foram nos pais dele para perguntar: esse menino é teu filho? É, esse homem, né? Ele é meu filho. Ele nasceu cego? Nasceu. E como é que ele vê? Olha, que é meu filho, eu sei. Como ele vê agora, eu não sei. Ele já é homem. Pergunta para ele. Ele vai te dizer. Eles ficaram furiosos com essa resposta. Mas quando eles expulsaram esse cego dali da presença deles. Mas Jesus, vendo isso, foi ao seu encontro. Quando ele questionou quem era Jesus, o cego respondeu para ele e disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus tinha perguntado para ele: crês tu no Filho de Deus? Verso 35. E ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E aí ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aqui está o segredo, igreja. Ele creu e o adorou. A restauração plena, irmãos, ela nos conduz à adoração. Nunca esqueça disso. Se você não é um adorador, você ainda não foi restaurado. Porque é uma consequência de quem entende a dimensão do que aconteceu na sua vida e na sua história.